Atenção, pessoal, vamos recomeçar o trabalho e tentar encerrá-los ao meio-dia, em ponto. Se esse evento terminar Viviane, vê o microfone para o Fernando, que é a vez dele agora. Fernando. Vamos recomeçar os trabalhos, Fernando, no módulo 6, a campanha. Vou arrebanhar todo mundo lá. Alô, alô, alô. Eu vou tentar. Tá funcionando? Pra frente, pra trás. Tá. Tem laser? Pra frente, pra trás. Já que eu puder olhar o que eu tô falando. Não sei o que eu vou falar. Vamos lá? E agora? Campanha. Bom,
me coube agora esse módulo 6 sobre o que dá mais problema para as comissões, que são as denúncias de campanha, né? Briga de chapa em campanha é o que mais acontece. Então, desde do regulamento da eleição de 2014, as comissões que organizaram esse regulamento tentaram simplificar ao máximo e ver o que é que interessava realmente. Então, o princípio é o não favorecimento da questão financeira por algumas chapas que têm mais recursos. Então, para tornar o processo igualitário, o princípio adotado foi não ter despesas muito grandes com campanha, não permitir despesas muito grandes. As despesas maiores são com materiais impressos, de outdoors, essas coisas que fogem do âmbito da profissão, muitas vezes. Então, a proibição maior ficou quanto à questão da publicidade impressa. Então, a gente vai seguir aqui a apresentação. Então, a propaganda eleitoral autorizada pelo regulamento são as mídias eletrônicas vedado o anonimato. A gente percebeu na eleição passada alguns sites criados sem identificação e às vezes com identificações falsas, denegrindo a imagem de outras chapas. Então isso é problema também. Então a mídia eletrônica, e há como, através de investigação nos sistemas, é possível até identificar de onde é que vem onde foram criadas essas mídias. Então é vedado o anonimato e proibido o material publicitário impresso. Basicamente é essa proibição que tem no regulamento eleitoral. É permitido debate, então aquela discussão que tivemos ontem, os debates podem ser organizados por entidades, por qualquer ente. A única observação quanto aos debates é que as chapas concorrentes têm que ser convidadas. Então é importante que quem organiza esses eventos tenha ciência de que, ao convidar as chapas, tem algum documento de registro desse convite. Porque se uma chapa não comparece, depois pode argumentar que não foi convidada. Então tem que haver um registro desse convite para que não haja problema. Quanto aos candidatos com mandato em curso, também foi uma discussão que a gente trazia desde a eleição, quando as câmaras de arquitetura organizaram a primeira eleição lá em 2011. Em 2014 também teve essa discussão, se haveria necessidade do afastamento dos cargos. O presidente de CAL, por exemplo, que vai ser candidato ou à reeleição ou a um candidato a vaga de conselheiro federal. Então, quais são as condutas vedadas a presidente, vice-presidente e diretores aos que se equiparam a esses cargos? Ceder ou usar em benefício próprio ou de candidatos ou chapa bens móveis, imóveis de propriedade ou de uso do CAU-BR ou CAU-UF. Ou seja, ceder espaço para ser o comitê de campanha de chapa. Não é permitido. Usar materiais ou serviços custeados pelos CAUs ou pelos CAU-UF que excedam as prerrogativas consignadas nos seus regimentos e normas e nesse regulamento eleitoral. Está claro também, né? Materiais e serviços, usar os bens móveis ou imóveis do CAU em favorecimento de uma determinada chapa. Isso visa evitar o uso da máquina do CAU em benefício de alguma chapa ligada à administração. Ceder empregado público do CAU ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato ou chapa durante o horário de expediente normal, salvo se o empregado estiver licenciado sem remuneração. Agora, se o cara é um profissional, arquiteto, e fora do horário de expediente, ele se dedica, ele tem alguma ligação com algum candidato, está fora do serviço, não está em horário de serviço. Ele não pode, em horário de serviço, estar sendo utilizado para beneficiar qualquer chapa. Fazer ou permitir uso de promocional de bens, equipamentos e serviços custeados ou subvencionados pelo CAU-BR ou pelos CAUs em favor de candidato a chapa. Tem mais alguma? Bom, o que é importante aí, a filosofia da coisa que está por trás. A comissão tem, o que a comissão tem que entender é que o que é permitido ou não é que não está escrito. Tudo que for para beneficiar ou favorecer uma determinada chapa não pode ser feito por quem está
na condução do CAU. A partir da divulgação dos requerimentos de registro de candidatura, que é o dia 11/9, é proibido ao presidente de CAU, à direção do CAU, nomear, contratar ou admitir, demitir empregado do CAU-BR ou CAU-UF, ressalvadas aquelas nomeações que já tenham sido aprovadas em concurso e esse concurso tenha sido homologado até o dia 11 de 9 de 2017, né? Porque alguns CAUs estão com concursos aprovados e ainda não homologados, então tem que homologar esse concurso até o dia 11/9 para poder fazer contratação de algum funcionário aprovado nesse concurso. Também está ressalvado dessa proibição a contratação do pessoal que seja essencial à instalação e funcionamento do processo eleitoral. Mas isso desde que seja autorizado pelo plenário e que haja dotação orçamentária aprovada no orçamento do CAU, né? Também é vedado para autorizar publicidade institucional paga pelo CAU, exceto as que tratem da divulgação do processo eleitoral como um todo, não de chapas. É vedada a publicação de nome e imagem de candidatos. Essa publicação poderá tratar apenas do processo eleitoral, divulgação de datas, chamamento para que se vote no dia. Então, qualquer divulgação que o CAU queira fazer tem que ser feita sobre o processo e não sobre candidatos. Pode ser autorizada pelas comissões eleitorais mediante justificativa e excepcionalidade de urgência. Alguma publicação que não se enquadre nesse rol. Então, assim, algum convênio que tenha que ser feito, a coisa que está programada no planejamento estratégico do CAU, e vai ter que ser executado, e vai ter que ser feita alguma divulgação. Então, consulta a comissão eleitoral vê que não está beneficiando chapa nem candidato algum, então pode autorizar, mas desde que seja alguma excepcionalidade desse caso. Os impedimentos não se aplicam à divulgação de atividades e programas de trabalho que envolvam manifestações públicas. O presidente do CAU vai num evento e é convidado a uma fala. Ele não está proibido de falar se ele é candidato, mas ele não pode ali fazer a sua campanha, né? Se mostrar como candidato. Ele está falando como presidente do CAU. Seminários, cursos e palestras sobre assuntos relacionados diretamente às funções técnicas e administrativas. Então, um seminário de fiscalização, um seminário de capacitação de comissões, alguma coisa como esse que a gente está fazendo, se for das áreas de atuação do CAU, fiscalização, exercício profissional, etc., ética, pode ser feito, desde que não trate de campanha de candidato. É vedada a publicação de nome e imagem de candidatos em todos os casos. Então, reforçando que qualquer uma dessas ações que sejam permitidas, não se pode veicular nome e imagem de candidatos. Esse módulo é bem curtinho, apesar de ser um dos mais complicados, mas ele é bem curto, porque as limitações do regulamento foram poucas, exatamente para permitir que outros tipos de divulgações fossem feitas, né? E aí a gente abre agora para as perguntas, se tiver. Acho que nem tem, né? A presidente do CAU-RO, ela não vai fazer parte das chapas, né? Mas ela tem interesse de realizar um concurso público esse ano ainda. Aqui diz que não pode ser nomeado ou contratar a pessoa, mas a realização do concurso após ou durante a campanha eleitoral é permitido. O concurso já está nos planos, na programação dos projetos estratégicos do CAU. Isso. O cuidado que tem que se ter é a não divulgação, não envolvimento com o processo eleitoral. Esse Esse concurso público se refere a quê? A concurso para funcionários? Funcionários.
Para contratação de funcionário. Isso. Ah, não tem problema. Não vai poder contratar se a homologação não for antes do dia 11. Entendi. Aí, nesse caso, como a nomeação não vai ser antes, então só... A próxima gestão vai poder contratar. Entendi. Até porque essa contratação vai ser para o próximo ano, não é isso? Vai ser homologado e oficializado só para o próximo ano, até porque em outubro fecha o ano fiscal e nem deve ter dotação orçamentária para esse tipo de prolabore, vamos chamar assim. Exato. Então, isso seria para o próximo, no orçamento anual do próximo ano. Exato. Então, não é só a haveria... questão da realização mesmo do concurso. Não tem problema. Desde que não se faça propaganda eleitoral para divulgar o concurso. Gustavo, deve estar aqui, mas eu não estou vendo muito fácil. A partir de quando é proibido o candidato aparecer, publicar alguma coisa? Porque mesmo que a candidatura só vai ser a partir do dia 11 do 9, é isso? Todo mundo já sabe quem é candidato, principalmente para presidente, né? Então, tem alguma data já? Tem o início da propaganda eleitoral, da campanha eleitoral. Deixa-me ver no calendário. Data limite para envio, ofício. Início da campanha e propaganda eleitoral das candidaturas, dia 12 de setembro. A partir daí é que se é permitido a campanha eleitoral. Qualquer divulgação antes desse momento é irregular. Porque tem gente passível de denúncia das chapas. Porque tem gente que a gente sabe que é candidato, que vai, por exemplo, puser no dia 10 de setembro no jornal, vai aparecer, vai estar o jornal por aí ao longo da campanha inteira, da revista. Então, olha só, a divulgação dos requerimentos e registros de candidaturas apresentados será dia 11 de setembro. Esse é o dia que se fechou as candidaturas. Tá? E no dia seguinte se autoriza o início da campanha. Antes disso, ninguém é candidato ainda. Oficialmente. Oficialmente não é candidato. Já tem candidato aí, já fazendo contato, fazer contatos para criar grupo de WhatsApp, para criar uma chapa, isso não é propaganda eleitoral, no meu entendimento. Um WhatsApp para criar, ele está convocando pessoas para participar, para discutir um programa, para daí constituir uma chapa e registrar. A partir do momento do dia 12 de setembro, ele está autorizado a criar um site, a começar a divulgar e emitir e-mails para os outros arquitetos, colocando seu programa de trabalho. 12 de setembro é a data. Porque a gente pode receber denúncias de que a pessoa fez um outdoor no dia 8 e ficou aquela semana toda com aquilo lá, com a cara dele, o nome dele. Se ele fez um outdoor, ele já está ferrado. Antes do prazo. Nem depois do prazo, ele não pode fazer outdoor. Não pode ter mídia impressa, só mídia na internet. Só se pode usar a mídia eletrônica. Prosseguir. Esse vai estar impedido de prosseguir, ele está cassado. Mas ele não era candidato ainda quando ele fez. Ele vai estar cassado. Não, mas se ele fez um outdoor dizendo que é candidato... Não estou falando como candidato, é propaganda pessoal, que a gente sabe que faz para o pessoal e depois vai ser ligado à campanha. Isso vai ser caso de denúncia, a comissão vai analisar, mas ele não pode fazer propaganda impressa em momento algum. Tá. E propaganda eleitoral antes do dia 12 também é irregular. Nós recebemos consulta do CAU São Paulo a respeito dessa questão da contratação, data de homologação de concurso, também é objeto de uma deliberação que estará disponível, segundo o Júlio Moreno da Comunicação. A partir de segunda-feira, essas deliberações estarão no site. Pois não, Paraíba. Em relação ao regulamento eleitoral, ele é claro em dizer que a campanha eleitoral se dá exclusivamente por meio da internet. Ontem foi afirmado que a campanha por meio de rádio poderia ser realizada também. Eu faço a distinção entre o meio exclusivo via internet e o meio de radiodifusão. Então, no meu entendimento, a campanha por radiodifusão não seria permitido. Aí, só para fazer essa questão desse esclarecimento e essa pontuação para efeito de padronização de entendimento, porque poderá haver denúncias em relação à divulgação
de campanha por meio de rádio, e como o regulamento não prevê isso, mas que ontem foi informado, qual seria a orientação da Comissão Eleitoral Nacional nesse sentido? A gente vai ter que ter um entendimento nesse sentido, porque tem muita rádio FM que transmite pela internet. Né? É uma opção, né? Pois mas... Aí, assim, a gente vai ter que firmar um entendimento. Eu acho que seria bom a Comissão Eleitoral soltar uma deliberação a respeito disso, né? Porque o objetivo aqui é evitar o poder econômico. Então, uma FM comercial, ela vai ter custo a divulgação através da FM comercial. Mas, se eu não me engano, foi o pessoal do Rio Grande do Sul que fez essa pergunta. Não foi? Mandou Amazonas. Da Amazonas também. Mas o pessoal do Rio Grande do Sul, por exemplo, o CAU do Rio Grande do Sul tem um programa que eles chamam... Alguém do Rio Grande do Sul aqui? Tem uma rádio, não tem mais, mas tinha. Tinha uma rádio do próprio CAU, não tem mais, né? Eu acho que em Sergipe que tem, né? Um programa de rádio tinha. Ela não era do próprio CAU, era uma pessoa que fez uma rádio e a gente chamou para ele fazer o espaço de divulgação no conselho e tal, mas ela não existe mais, acabou. Certo. E, acabou. se não me engano, parece era que totalmente internet. Era toda pela internet, era uma rádio na internet, simplesmente. Então, na hora que se fez aquela pergunta, eu imaginei esse caso, mas é realmente uma rádio comercial, vai ter custo e não é uma mídia impressa. Então, teoricamente, não seria aconselhável, mas a gente pode ter uma deliberação para deixar mais claro essa questão. Posso falar rapidinho? Mas, nesse caso, a rádio, ela não se assimila muito ao debate? Depende se for anúncio, simplesmente, uma propaganda. Não, o que a gente questionou ontem aqui não era anúncio. Era o candidato falar, vamos supor, uma entrevista, mostrar suas propostas num rádio, não necessariamente pago. Mas aí não é uma propaganda, é uma entrevista. É pois diferente. É isso que eu estou falando. A propaganda eleitoral é diferente. Do debate. Isso aí, pela televisão também pode haver uma entrevista dos candidatos, a TV local fazer entrevista com um, com o outro, ou convidar. Aí não é uma propaganda eleitoral. Agora, se ficar provado que houve uma compra de espaço, aí é outra história. Né? Mas uma entrevista num programa de rádio, eu acho que não é uma propaganda eleitoral, é uma entrevista. Não é um debate, porque não há uma confrontação, perguntas e respostas a respeito aberto ao público. Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Acho que quando o espaço é comprado para uma divulgação da chapa, aí é uma propaganda eleitoral. Mas uma entrevista, não entendo que seja uma propaganda eleitoral. O Wellington aqui na frente. Ô, Fernando, eu voltei a ter dúvida em relação ao questionamento que eu fiz ontem. Eu vou ser um pouco mais claro aqui para ver se essa dúvida sai. Proibido material publicitário impresso. O exemplo que eu dei é o seguinte: eu sou presidente de uma entidade, e como entidade e associados, vou apoiar a chapa aqui de meu amigo Alberto. E vou imprimir material e vou distribuir. O candidato é prejudicado, a chapa é prejudicada? Sim, porque é uma propaganda eleitoral. Hein? Agora, sim, porque é uma propaganda eleitoral. Agora, se no jornal... Porque ontem eu entendi que não seria, que não tinha nada a ver, que entidade era entidade, que não tinha problema. Veja bem, Wellington. E aí eu não quero depois a gente ter algum problema lá em Sergipe por conta disso. Quer dizer, de alguém, uma entidade independente, quer fazer a campanha de uma chapa sem colocar o candidato à frente. E simplesmente ele vai sair visitando os colegas nos seus escritórios, nas suas repartições. Olha, estou aqui pedindo voto para a chapa tal. Tá, então, e aí? As entidades são autônomas como entidades. Mas tem que se submeter às regras. E com o seu grupo de associados. Ela pode fazer o que ela quiser de apoio, mas ela, se for fazer a propaganda eleitoral de uma chapa específica ou de um candidato, ela tem que seguir a data. Sim, mas como seria esse apoio? Porque isso eu entendo como apoio. Tá, eu posso exemplificar o que foi conversado. Por exemplo, a FNA tem um site
É um site. Ela pode, no site, fazer a divulgação da chapa e está apoiando tal chapa. Né? Ela tem um jornal. Um jornal é uma mídia de divulgação de muitas coisas. Pode divulgar ali. Agora, no momento que ela faz santinhos, bottom e folder, aí ela está fazendo uma divulgação impressa, uma mídia impressa de propaganda. Tá? Agora, ela tem os meios de comunicação normal. Ela tem um clipping que ela manda para os seus associados pela internet. Pode. Um jornal eletrônico pode. Uma mídia impressa, jornal de apoio da instituição. Não pode ser específico para a campanha, que aí você caracteriza como um material de propaganda eleitoral. Numa mídia impressa, é como na mídia, no jornal impresso, que eu acho que poucas entidades hoje em dia mantêm no jornal impresso, né? Poderia-se até pensar que não é uma propaganda eleitoral, mas uma declaração de apoio. Agora, se está na própria mídia impressa, aparece um espaço, chapa tal, toda vez, aí passa a ser uma propaganda. Eu acho que a comissão tem que entender a filosofia da coisa. A gente não tem como amarrar os detalhes. A comissão tem que entender a filosofia da coisa. Qual é? É não haver o privilégio econômico de algum candidato. Privilégio econômico na impressão tal. Na mídia eletrônica da internet, todos têm acesso a tudo. Alguém uma vez me consultou, sim, mas aí uma chapa pode contratar alguém para fazer um site bem elaborado e pagar uma fortuna. Bom, a outra pode fazer um site bem elaborado e não pagar uma fortuna, que tem vários canais aí que fazem gratuitamente. Né? Então, foi a saída que a comissão encontrou, a comissão que elaborou o regulamento eleitoral, de tornar, no mínimo possível, as coisas mais igualitárias. Pega o microfone. Não, eu acho que, só para ficar claro, eu acho que o pano de fundo é coibir o abuso do poder econômico. Isso. Se o cara vai comprar um espaço na FM ou na AM, é abuso do poder econômico, que uns podem, outros não podem. Certo? Agora, é complicado, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu no Ceará há muito tempo atrás, quando a propaganda eleitoral não permitia impressos. Tinha um sujeito candidato que era dono de uma fábrica de óleo comestível que tinha o nome dele. Então ele botou Uzi Pimentel, que era o nome do óleo. Então ele estava fazendo propaganda do óleo, mas ele era candidato. Então, às vezes você não tem como fugir dessas artimanhas, porque, por exemplo, o colega está levantando ali, é que alguém pode estar fazendo uma propaganda de si mesmo sem dizer que é candidato, antes do processo ser aberto. Eu queria só apresentar uma contra-argumentação à exposição de Fernando, quando ele diz que pode ser uma entrevista de televisão. Eu acho que a entrevista de televisão é o abuso do poder econômico, porque alguém pode ter uma relação com essa mídia muito mais forte que outro. O candidato, se é conselheiro do CAU, e no período eleitoral, ele só pode participar dentro daquilo que está previsto no regulamento. Ele não pode chegar, se ele não pode colocar o nome numa publicidade, ele também não pode ir à televisão fazer entrevista. Só um minuto. A referência da intervenção de candidato ou presente em chapa, ou ainda em processo de chapa dentro da condição do prazo, você tem uma duplicidade aí de componentes dentro da conduta. Na eleição passada, nós tivemos que discutir uma questão referente ao Haroldo, que ele era convidado a participar de um debate, e que saiu publicado na revista e foi televisivo. E concluímos que não interferia no processo eleitoral. E ele era candidato à reeleição aqui. Cidades e Soluções. Cidades e Soluções. Era um debate que não tinha a ver com um tema. Você está num debate com 20 e tantos pessoas, certo? Você diluiu o processo. E dentro daqui, a única orientação para o
Dadal Haroldo só não fala em eleição. Ele faz conta que não existe. Certo? Então, você tem essa condição da duplicidade, em que você levanta a hipótese em que o sujeito tem algum vínculo, ou de serviço, trabalho, familiar, com aquela mídia. Tá certo? Ela é meio difícil você estabelecer o elemento exato em que há transgressão nesse ponto. É muito difícil, embora eu ache muito improvável também que isso ocorra. Tá certo? Nós estamos vendo já 4 candidatos à presidência da República em 2018, certo? E eles estão usando a mídia. Só. Certo? Então, ela tem uma mensuração aí que é um pouco mais diluída e mais difícil. Tem que ter o bom senso e a compreensão das coisas. Se o candidato chega lá para falar só de política profissional, só da entidade, aquilo não é mais uma entrevista, não é mais um debate. É a questão de examinar e ver do que acontece, se interpretar. Nós temos profissionais que ocupam cargos em prefeituras, em cargos que às vezes são chamados a falar sobre uma desocupação de uma área, o cara está impedido de dar uma entrevista na televisão. Então, a gente tem que ver o teor da entrevista, entendeu? Então, por isso que eu falei, entrevista na televisão não pode? Eu acho que pode, desde que ele não compre espaço para fazer divulgação de campanha e que do teor da entrevista também. Com licença, eu entendo que a gente tem uma característica que a comissão ela não tem poder de polícia sobre terceiros, mas só sobre os candidatos à eleição. É diferente de um juiz eleitoral que pode até mandar, num despacho, mandar suspender um programa de televisão ou de rádio, o que for. Mas a comissão eleitoral não tem esse poder. Certo? Aí a minha frustração é mais uma frustração do que uma pergunta, assim, como a comissão pode intervir perante terceiros que estejam abusando, como em meios de comunicação, se vocês recomendam que a gente encaminhe ofício para que surte esse eventual abuso, ou emitam recomendações, para também não deixar a comissão completamente omissa em relação a isso, ou se a atuação vai ser só em relação ao candidato e à chapa. O doutor Eduardo falou agora há pouco que a comissão não tem uma função inquisitória. Não vai ficar olhando televisão para ver se tem algum candidato falando, nem vai ficar escutando rádio, nem procurando outdoor na cidade. Não, a minha pergunta é se houver denúncia, né? Se houver denúncia, a comissão vai julgar em cima dos fatos que aparecerem. Okay? Em cima dos fatos, julgar em cima dos dados que tem, da denúncia, das provas. Não, o cara falou no rádio, tem da gravação, tem alguma coisa, algum registro, vamos ver o que ele falou. Aí a comissão vai ter que usar o bom senso. E vai ter espaço para o contraditório, vai ter espaço para recurso, vai ter toda a tramitação da denúncia. A abertura de um processo administrativo, a denúncia é processo administrativo, e vai caminhar, e os fatos devem ser investigados em cima de provas. Eu de novo. Gustavo, de novo. Eu estou entendendo aqui, que para julgar denúncia, a gente não vai ver nada. Eu posso estar assistindo televisão, ver o cara fazendo campanha na televisão, eu não posso fazer nada porque enquanto não tiver denúncia não existe. Eu não devo denunciar, né? Mas o que eu estou entendendo da lei, do pequeno artigo 43 aqui, é o seguinte: só pode publicidade eleitoral na internet, só pode isso. Sendo isso, lá é o único lugar onde ele pode falar a palavra chapa, número tal, e pode falar candidato. Qualquer outro lugar que ele esteja, televisão, rádio, jornal, ele pode viver, existir, ser entrevistado, dar sua opinião, escrever a crônica, se ele não falar chapa tal e sou candidato. Concordam? Eu não sei se não pode dizer tal palavra ou tal palavra. Na verdade, é o teor da coisa. Se o cara, você é candidato solto, concorrendo, então ele não está fazendo a propaganda daquilo ali. Isso é o juízo de valor da comissão. A comissão vai ter que ter um juízo de valor, tem que ter que julgar. Então, se julgar em cima dos fatos. Né? Não vai ter que fazer de ofício, como você colocou, como o doutor Eduardo já falou. Não de ofício. Eu vi o cara fazendo propaganda ali, bom, vou esperar a denúncia. Eu não tenho a função de denunciar.
eu, comissão. Então, teve denúncia, as provas. Eu não vou ser prova também, porque eu vi na televisão, mas ele vai ter que apresentar as provas e a comissão vai julgar. É muito na subjetividade, mas eu acho que a gente tem competência para discernir aquilo que é verdade, o que não é, o que é excesso, o que prejudica o processo, o que está sendo propaganda, o que não é propaganda, e a gente vai ter que discernir essas coisas e julgar. É o papel da comissão. Aqui, ó. Depois ali. O WhatsApp pode? Não é digital? Pode. O WhatsApp você cria grupos, né? E é a coisa que eu me relaciono com a pessoa que aceita para conversar comigo. Então é uma coisa é um canal de diálogo, não é uma mídia. Eu não entendo como uma mídia. Eu acho que o WhatsApp é um canal de diálogo. Você cria grupos, aquelas pessoas aceitam ou não aceitam. Ela é uma campanha corpo a corpo. Lá atrás. É uma questão aqui, só para sintetizar, talvez contribua, essa questão da comissão, entidades e chapas. No artigo 43, diz assim: debates serão admitidos desde que todas as chapas concorrentes sejam convidadas a participar. Aí, uma possibilidade. Digamos que uma entidade de um determinado estado, ela promova um debate. E naquele estado, suponhamos que tem 4 chapas, né? Então, aquela entidade, ela convida apenas 3 das 4 chapas, né? Aí a entidade julga que uma das chapas é desqualificada e que não merece estar ali. Envia os ofícios para as 3 outras chapas. A chapa número 2, ela diz assim para a entidade: olha, eu vou participar, mas me prove, a chapa cautelosa nesse artigo, me prove que todas as 4 entidades foram oficialmente convocadas, para eu ter isso comigo, e ela envia só os 3 ofícios para determinada chapa. E a chapa 2 disse: não, assim eu não vou participar porque eu estou ferindo a minha resolução, não vou participar. As 2 outras chapas, desavisadas, elas participam daquele debate, foi um sucesso, 70% dos arquitetos compareceram e elas ganharam uma significativa vantagem das outras demais chapas que não participaram. Então, essas outras 2 chapas, digamos que façam denúncia porque se sentiu lesada. A pergunta que eu acho, né? A comissão deve desconsiderar, porque, afinal, não há relação entre entidades, nisso nós não são autônomas, ou a gente deve acolher essa denúncia com grande probabilidade de cassação, que eu acho que a segunda é a opção correta, né? Para que eu acho que a opção da comissão ela é ir nas chapas, na verdade, ver a resolução e nas chapas. Eu acho que essa situação sintetiza isso. Não sei. Deixa eu adiantar só um pouco. As entidades, elas erram se agirem assim. Bom, mas a CE não pode fazer nada. Absolutamente nada. Mas as chapas que se sentiram lesadas... devem denunciar. Devem. Podem e devem denunciar. E a CE vai apreciar o fundamento da denúncia e o fundamento da lesão causada pela entidade. Só isso. Ok. Vale lembrar que na primeira eleição direta no Brasil, em 1989, um dos candidatos nunca compareceu nos debates a que foi convidado no primeiro turno. Ponto. É porque, como acabou de enfatizar, a entidade está errada desde o início. Quando ela faz uma seleção e ela julga por ela sozinha, tipo, essa não é qualificada, e chama a atividade de debate, ela já está restringindo, ela já está entrando dentro do regulamento, já tem uma série de argumentos que coloca isso de uma forma irregular dentro do processo eleitoral. Então, assim, só o start desse processo já é, independente se a outra foi, se a outra não foi, se a outra julgou bonito, feio, certo ou errado, só o processo inicial já está errado. Mas se não houvesse a denúncia, ficaríamos imóveis, não é? Não é verdade?
Se não houver denúncia, é porque todo mundo está conformado com a situação. Então, não tem para que se preocupar com isso. Vamos chamar para o almoço? Isso é teu. Vocês é que não, decidem. É teu. Isso é. Já deu 12 horas? Já deu 12 horas já? Ah, tá. Porque eu marquei com um colega de 1 hora. 12 horas. Vamos fazer a foto. Vamos fazer a foto agora? Eu queria chamar a todos... tem uma pergunta ainda. Tem uma pergunta ainda. A última. Bom dia, Karina, CAU-RN. No slide anterior, tem uma frase que diz sobre os mandatos em curso. É vedada a publicação de nome e imagem dos candidatos em todos os casos. Então, por exemplo, conselheiros que estão hoje em mandato, eles não podem, mesmo que pela internet, no período de campanha, ter nome e imagem publicados? Sim. É o que está dito. Tem como o senhor, me identificar aqui na resolução, porque eu não consegui identificar o artigo? Eita, agora torou, né? Peraí. Ana Sabatini. Eu acho que deveria ser no capítulo 5, que fala aos candidatos com mandato em curso. É 46. Me ajuda aí, doutor Eduardo. 44, aqui no 44, no parágrafo 2º. Os impedimentos não se aplicam, atividade vedada a publicação de nome e imagem de candidatos. 44, parágrafo 2º. Os impedimentos contidos neste artigo não se aplicam à divulgação de atividades e programas de trabalho que envolvam manifestações públicas, seminários, concursos e palestras sobre assuntos relacionados diretamente às funções técnicas e administrativas do CAU-BR e dos CAU-UF, nos meios de divulgação própria do CAU e do CAU-BR e CAU-UF, sendo vedada a publicação de nomes e imagens de candidatos em todos os casos. Tá? Ok, obrigada. Vamos ao almoço. Chamar todos para virem à frente, o fotógrafo quer fazer o registro, mas com o pessoal todo aqui. Uns em pé, outros. Em seguida é o almoço, viu, pessoal? Após a fotografia, seguimos para o almoço e retornamos às 14, tá bem? Eu pretendo encerrar a reunião toda às 16 horas.